Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos hoje falar sobre uma das últimas etapas aí do processo de realização de uma prótese fixa, que é o processo de cimentação final da peça. E nós vou fazer alguns comentários assim introdutórios, algumas contextualizações, e aí a gente vai para a parte técnica e para uma parte de raciocínio, que é muito importante nesse tema, tá bem? Eu vou começar aqui com a projeção. Eu peço para que façam anotações conforme vão assistindo os vídeos, né? E qualquer coisa, entre em contato conosco, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aí ou pelo mural do Classroom também. Vamos lá. Então, ó, esse é o meu e-mail, como eu falei, e aí tem uma página que a gente publicava coisas interessantes aí também sobre diversos assuntos de odontologia, não é só de oclusão. É uma página do Facebook. Então, assim, só para a gente recordar, quando a gente fala de uma reabilitação, né? Primeiro a gente já falou que são aquelas fases, né? Existem aquelas fases, fase preparatória, e a fase de recuperação talvez seja a última, né? Então, fase preparatória, fase de restauração e recuperação, e depois a fase de manutenção e controle. Então, é extremamente importante que quando a gente vai fazer uma indicação, a gente contextualize por que que eu estou fazendo aquilo, qual a finalidade, né? O porquê e o para quê. Qual a razão e qual a finalidade. Em qual fase de abordagem individual que eu vou fazer essa reabilitação, desde uma restauração simples até uma recomposição da boca inteira. Então, é importante que a gente contextualize os nossos casos para fazer a indicação precisa. Como ela deve ser, o que que eu preciso fazer, né? Então, ter uma visão de periodontia, ter uma visão do padrão oclusal, para funções da pessoa e para a gente ver o que que precisa fazer. Ou seja, se a pessoa tem muitos riscos, eu preciso de maior proteção. E não pensar só no elemento, pensar no antagonista, pensar no periodonto, e muitas vezes a gente não pode fazer uma restauração muito forte, porque a restauração vai se manter, mas o que sustenta a restauração, que é o remanescente dentário, talvez não se mantenha, né? Então é importante também levar isso em consideração. Quais as alternativas, o que que é preservação de estrutura dental, etc. Então, individualizar cada caso, entender mecanismos do que agride, o que protege, para colocar numa balança e fazer a melhor decisão de indicação. E aí, quando a gente pensa numa indicação, é importante, eu trago de novo esse assunto, que a gente não indica indiretas, né? Restaurações indiretas, próteses que vão ser feitas pelo protético e depois a gente vai cimentar na pessoa, quando a razão é simplesmente que a gente não consegue fazer uma escultura, não consegue fazer ponto de contato, não consegue reproduzir perfil de emergência, detalhes anatômicos, etc. Então, se a gente não sabe fazer isso, ou a gente aprende a fazer, né, faz curso, se aprimora nisso, ganha experiências, se dedica a trabalhar com matrizes, etc. Ou a gente indica para alguém que saiba. O que não pode acontecer é a gente fazer uma indicação de uma indireta, porque a gente não sabe fazer a direta. Isso é totalmente antiético. Então, não se desgasta dente também com pretexto de proteger. Então, eu vou desgastar falando assim, eu vou desgastar o dente porque ele precisa de proteção. Não. Se a indicação ainda está no campo das restaurações diretas, a gente vai fazer uma indicação de diretas. Não se destrói com o pretexto de construir. Os dentes protéticos não são melhores que os naturais. Aliás, sempre que a gente coloca outros materiais, a gente cria interfaces e gera uma série de problemas, né? Não só dessa interface, mas também problemas, como eu estava falando, de, de como que esse substrato vai receber isso e trabalhar ao longo do tempo. Porque a gente tem que imaginar a boca trabalhando, mastigando, falando, etc. Não basta a gente pensar numa restauração que simplesmente vai ser para
para tirar uma fotografia e ela termina naquele momento. Não, ela vai trabalhar na boca, ela vai comer, né, coisas duras, etc. Então a gente tem que fazer sempre essa mediação. Então, quando a gente pensa em prótese, só recordando novamente, temos que pensar que a gente está trabalhando com a função mastigatória. A gente trabalha com parte, nós estamos realizando uma reabilitação, e uma das principais funções é reabilitar essa primeira parte do sistema digestório, né, que a gente prepara os alimentos para serem deglutidos e digeridos depois. Para isso, a gente precisa de eficiência mastigatória, a gente precisa dos contatos oclusais adequados, que não tenha interferência, que sejam distribuídos, etc. A restauração não pode quebrar ou desgastar-se, não deve transmitir tensões deletérias ao remanescente nem ao antagonista. Então, eu tenho que fazer todas essas considerações no momento da minha indicação. E, por consequência, tem que ficar bonito, né? A parte estética. Não pode se soltar ou cair. Não pode deixar de vedar as margens, né? Ou seja, não ter uma nova lesão cariosa e proporcionar saúde do periodonto. Então, tudo isso eu tenho que pensar no meu momento de indicação de qualquer restauração, seja ela direta ou indireta. E aí a gente vai individualizar caso a caso. A gente não põe simplesmente uma indicação para todas as pessoas. Não, cada caso exige uma indicação diferente. Por isso que a gente aprende diferentes tipos de restauração. Senão a gente só indicaria cerâmicas, a gente só indicaria um tipo de restauração para todas as pessoas. Tem pessoas que precisam de um determinado material restaurador, outros materiais restauradores, e cada uma com a sua razão. Se a gente não entende a razão, simplesmente indica um material ou uma técnica que está na moda, a gente não está cumprindo o nosso papel de profissional que promove a saúde, né? E no caso aqui, faz parte desse processo a parte de recuperação da saúde, que é a parte que as próteses é, se situam no contexto da odontologia. Então a gente só vai também partir para essa fase depois que a gente devolveu saúde, que a gente trabalhou os fatores de risco, etc., como a gente já conversou em outras ocasiões, outros vídeos, outros assuntos. Então, se a gente não entende o nosso propósito, né, nosso papel, nossa missão, a gente acaba não se esforçando para isso. A gente simplesmente vai empurrando com a barriga. E isso não é desejável, né? Não é desejável que a gente faça qualquer coisa simplesmente por fazer e sem entender o que a gente está fazendo. Eu gosto dessas imagens aí que mostram o Oscar, que era um jogador de basquete, que ele se dedicava. Ele era o primeiro a chegar no treino, último a sair. Então é importante que vocês entendam que o curso de odontologia é um curso difícil. E se é um curso difícil, a gente tem que se dedicar para ele. Coisa fácil não é nesse curso. Então a gente precisa se dedicar para a gente ser bom. E para a gente ser bom, a gente precisa investir esforço. É isso que eu quero dizer. Isso aqui eu vou passar. E agora a gente vai nesse assunto de cimentos e cimentação, entendendo que a prótese é a fase restauradora, como a gente já falou. Isso está bem explicado, acho que na primeira aula. Entender o contexto, etc., o que a gente precisa do diagnóstico, promoção, proteção, recuperação e, por último, a manutenção e a parte educativa, que é constante. Entender aquela gradação de indicações, desde a mais simples até a mais complicada, sem pular indicações. Senão, se a gente pula indicações, pula fases de indicações, a gente condena o elemento dental a uma destruição mais precoce, porque se ela não dá certo, não dá para voltar para uma fase mais predecessora. A gente já queimou etapas, não deu certo, a gente eventualmente vai condenar aqueles elementos a extrações ou a um tratamento endodôntico, sendo que daria para fazer uma fase anterior a isso. Entendemos que as indiretas se dividem em unitárias e múltiplas, e aquelas que levam metal e aquelas que não levam metal. Lembrando que a definição de RMF são aquelas cujo término é em metal. E aí as classificações que a gente já falou, então eu sugiro que nesse momento vocês, quem ainda não está firme nesse tipo de conhecimento, que retome aquele vídeo ou os vídeos que a gente fala sobre RMFs. E assim vai. Eu vou dar uma pausada aqui, já retomo
vou ver assim o que a gente consegue pular, e aí vocês conseguem ver os vídeos anteriores com melhor precisão. Retomei a gravação, eu pulei alguns slides que a gente já falou, já comentamos bastante em outros vídeos, e aí eu chego nesse aqui que diz que até o nome, né, da disciplina, que é PPF, prótese parcial fixa, ela se difere, né, entre unitárias, né, e aí na unitária a gente tem que decidir se vai fazer realmente uma indireta ou uma direta, entender questões do remanescente, contorno, ponto de contato, perfil de emergência, escultura, etc. E as múltiplas, quando a gente pensa em próteses parciais fixas múltiplas, entender, vale esse conceito também para as unitárias, entender oclusão, dentes adjacentes, periodonto, etc. E entender todo o processo, desde a indicação até a preservação e acompanhamento do caso. E aí, a gente chega numa outra questão crítica, que é importante a gente conversar sobre isso. A decisão e as possibilidades de alternativas que existem, elas envolvem a resistência tanto da restauração quanto do remanescente, questões periodontais, etc., questões de parafunção, questões oclusais. Os fatores estéticos, entender, quando aplicáveis, que a gente precisa de transparência, translucidez, opacidade às vezes pode atrapalhar, ou a gente precisa se a gente quiser ocultar alguma estrutura, né, de procedimento operatório especial. E é desejável que a gente tenha um gap, né, um intervalo entre dente e restauração o menor possível, para que a gente consiga melhor adaptação. Então, quanto melhor esse gap, ou espaço, entre a estrutura de restauração e a estrutura remanescente, melhor, porque a gente sabe que uma bactéria mede assim, de 2 a 10 micrômetros, e a gente consegue uma das melhores adaptações com 30 micrômetros, que é a espessura de um fio de cabelo fino, né? E 500 micrômetros é meio milímetro, a gente já consegue ver a olho nu, faz tempo isso, meio milímetro é um big de um gap, de uma solução de continuidade. Então a gente evita gaps maiores, a gente evita ter que usar cimentos para compensar essas falhas, principalmente em margens de restaurações indiretas. Trabalhar aqueles fatores de quantidade de desgastes. Então, dependendo da indicação, eu preciso desgastar mais. Nós vimos que, por exemplo, as não metálicas, elas precisam de corpo para dar rigidez estrutural, precisam de apoio, e isso requer maior desgaste. Possibilidades de cimentação, a gente vai ver os tipos de cimentação, e alguns são possíveis a gente indicar, devido a alguns critérios do remanescente, da peça, etc., e outros não. Então, a gente precisa entender todos os tipos que existem, que também tem a ver com aquela questão de que a gente não indica o mesmo material de cimentação para todos os casos. Então, a gente tem que entender qual combina com qual, e entender as técnicas para a gente saber fazer diferentes formas de cimentação. E entender que algumas que não haja a possibilidade de fazer, a gente tem que fazer o pré-requisito para aquela que dá para fazer. Então, preparo cavitário está intimamente ligado ao tipo de restauração também. E o preparo cavitário está intimamente ligado à possibilidade de restauração ou não. Isso a gente vai ver agora nessa aula. Então vejam, ó, essa imagem, quem me cedeu foi um professor do Sul chamado Tiago Espésia. Ele tirou uma foto com alta aproximação dessa região de término de restauração. E aí o que a gente vê? A gente vê um gap enorme. Então a gente vê áreas, né, como eu posso mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma espécie de um desenho. A gente consegue ver áreas, né, que pelo menos a olho nu nós temos. Deixa eu pegar uma cor bem contrastante aqui. Tipo um vermelho, vai. A gente vê áreas que a gente vê uma boa adaptação. E outras áreas que a gente percebe um vãozinho, um vãozão,
muito grande. Isso para a bactéria é uma avenida, é um canyon, né, que ela consegue passar aqui tranquilamente. E o que que acontece? Essas falhas, principalmente quando a gente faz cimentações do tipo adesivas, que usam o princípio da adesão, elas são compensadas com material de cimentação. E a gente entende que esses materiais de cimentação, eles sofrem degradação, eles podem sofrer solubilização, eles podem sofrer perda de estrutura, podem sofrer abrasão, né, desgaste, enfim, tudo que acontece de ruim nesse tipo de material, por exemplo, se a gente usa um material do tipo resinoso, tudo de ruim que existe na resina e também nos sistemas adesivos pode estar implicado aqui. Então, quanto menor esse vão, menor a chance de dar problema, menor a chance de ocorrer uma cárie secundária, uma lesão cariosa secundária que vai comprometer essa peça e aí se compromete a peça, se acontece uma cárie em estrutura dentária nessa região, o que que a gente vai ter que fazer? Remover a peça antiga e fazer uma nova. Então a gente vai ter que retocar esse preparo cavitário maior, e aí muitas vezes a gente condena o dente a ele ter um desgaste maior do que ele teria. Então a gente tem que pensar em restaurações meio que para a vida toda, ou pelo menos com uma grande longevidade, como a gente já comentou. Então sigamos. Então, ó, essas falhas, né, são falhas de adaptação. Esse gap, que é uma palavra em inglês, que eu falei que tem até no metrô de Londres, o mind the gap, para a gente tomar cuidado para não enfiar o pé entre a plataforma e o trem. Então, esse espaço, em inglês, a gente chama de gap. Tem até uma marca, né, de roupas, né, a Gap. Em português, é esse intervalo, essa solução de continuidade. Então, a gente precisa eliminar essa falha. A gente precisa de estruturas, tanto o preparo cavitário quanto a peça que foi feita, estruturas que se adaptem perfeitamente. Nessa área nobre, que é o término, e também nas áreas internas. A gente não pode ter grandes alívios internos para a peça não ficar, como é que eu vou dizer assim, desajustada. Uma vez teve um aluno que escreveu que era para a peça não ficar sambando, que é como se a peça fizesse assim um tuc tuc tuc. Imaginei que ele quis dizer isso, sambando naquela, sem ter uma justeza, sem que sejam superfícies compatíveis que causem aquele atrito de superfície. Então, um atrito de superfície ele é interessante porque ele vai dar a tal da retentividade da peça. Né? Vejam que retentividade é diferente de retenção. Retenção é quando a gente não consegue realizar uma peça indireta porque ela tem áreas retentivas. Não, a gente precisa de áreas que confiram retentividade, que é esse atrito que confere a própria estrutura geométrica do preparo cavitário, confere a fixação da peça, e aí o cimento que a gente vai utilizar vai ser um agente de aproximação dessas estruturas compatíveis. O que, que é isso? O que, que são estruturas compatíveis? Tipo o côncavo e o convexo. Se a gente pegar duas placas de vidro e colocar uma gota d'água em uma das faces e a gente aproximar essas estruturas que são compatíveis, plano com plano, vocês vão ver que a gente consegue aproximar essas estruturas que já estão super aproximadas e a gente aumenta a superfície de contato, aumenta as áreas de atrito e com isso a gente fica difícil até separar uma estrutura da outra, mesmo que seja água, que é um material não adesivo. Então, o cimento ele tem a função de preencher esses espaços virtuais e aproximar estruturas ou superfícies compatíveis. Então, a gente falou que quanto menor essa linha de adesão, né, que é esse gap, esse espaço no término, melhor também, porque a gente vai ter menor exposição dessa área que é crítica ao meio bucal, a regiões de escovação, regiões expostas aos ácidos presentes na cavidade bucal, e com isso, quanto menor a linha de adesão, mais favorável também, porque a gente evita a exposição aos riscos que tornam desfavoráveis aqueles materiais. Questões da degradação da resina, né? Se a gente sabe que é uma resina composta, ela sofre degradação ao longo do tempo, principalmente dos seus componentes orgânicos.
E o preparo cavitário. Então, a gente precisa estudar muito e praticar muito preparos cavitários, entender os princípios gerais, para a gente conseguir conferir a retentividade que a peça precisa. Como foi falado na aula de princípios gerais dos preparos cavitários, como foi falado na área aula de princípios biomecânicos, etc. Então, o agente cimentante, como eu acabei de falar, ele vai aumentar a resistência desse conjunto dente-restauração a forças de tração, compressão e cisalhamento, e preencher esse espaço virtual entre superfícies compatíveis. A gente poderia acrescentar aí que a gente aumenta a área de contato e de atrito entre essas superfícies, conferindo maior retentividade à peça. Forma um conjunto único, peça, remanescente dental, preparo cavitário, forma um conjunto único. Então, o agente cimentante ele vai preencher esse espaço virtual. Ele não pode compensar, ele não pode ser uma grande quantidade que vai uma peça que está sambando, né? Como uma vez me falaram essa expressão. A gente não vai compensar esse samba aí com um material. Portanto, ele tem essa função de potencializar o contato, atrito e retentividade desse conjunto. Então, novamente, a gente só recordando, né, que as restaurações indiretas, elas podem ser livres de metais. E aí, o que são restaurações indiretas livres de metal? Podem ser tudo que é livre de metal, pode ser as que não são cerâmicos, os materiais não cerâmicos e os materiais cerâmicos. Então, nós temos de materiais não cerâmicos, principalmente os cerômeros, né? A resina indireta. Temos as porcelanas, que também são chamadas de cerâmicas, né? É um sinônimo, entendendo que a palavra porcelana é uma cerâmica trabalhada. Então, eu entendo que as cerâmicas, como são trabalhadas pelo protético, assim, é mais artesanal o que é feito, a gente pode chamar de porcelana também. E aí, para a gente escolher entre cerâmica ou não cerâmica, a gente precisa também avaliar se aquele material escolhido ele tem um alto módulo de elasticidade também que pode transmitir tensões para o remanescente dental e estruturas periodontais. Então, avaliar se ele desgasta ou se ele absorve, né, as tensões ou energia mastigatória ou transmite. E se ele transmite muito, se ele for muito duro, alto módulo de elasticidade, ele pode prejudicar tanto o remanescente quanto o periodonto. Então, de novo, aí a gente vai avaliar o que causa, o que pode causar uma. Perdão, apertei antes aí. O que pode causar um efeito deletério e o que causa um efeito protetor. A estabilidade do material ao longo do tempo, entendendo que as cerâmicas, quando comparadas aos materiais que tenham resina composta, também as cerâmicas são mais estáveis ao longo do tempo. Os materiais resinosos a gente sabe que sofrem degradações. A estética, adaptação marginal, linha de cimentação, proximidade dos tecidos periodontais. Essa proximidade dos tecidos tem a ver com a umidade, fluidos, tem a ver com o substrato que é mais pobre para adesão também. A gente sabe que uma adesão ela é ótima em esmalte e ela é pobre em dentina. E em regiões de dentina, como as cervicais, ela é mais pobre ainda. Ela tem menos dentina intertubular. Então vale a pena a gente recordar também o estudo do substrato, né? Se a gente não entende o substrato, a gente também não consegue indicar materiais que vão agir justamente nesse substrato. Então, uma das perguntas que a gente tem que fazer é se admite adesão, se tanto a peça quanto o substrato dentário admite a gente colocar um material que use o princípio da adesividade. Lembrando que as livres de metal, elas também são divididas entre parciais ou totais. As parciais, elas em geral são monolitos, que podem ter pintura ou maquiagem. As totais, elas podem ser monolito também ou conjugados, que é tal, tem a nomenclatura das cerâmicas, que fazem uma analogia com as metalocerâmicas.
tem uma infraestrutura cerâmica, né, uma infraestrutura não metálica, por isso não é uma RMF, e tem uma porcelana de cobertura que ela, em geral, ela é estratificada. Então é bem análogo ao que a gente viu na aula de metalocerâmicas. Então aí a gente está vendo, né, nessas duas fotografias, a da esquerda, a infraestrutura não metálica, a infraestrutura cerâmica aí no caso, e depois aplicada uma cerâmica de cobertura. Notem que na foto da esquerda, na fotografia da esquerda, a gente consegue observar que essa infraestrutura não metálica, essa infraestrutura cerâmica, ela tem uma característica mais opaca do que a estrutura, do que a característica que a gente observa na cerâmica de cobertura, que são as fotos, né, que é a fotografia do lado direito aí. Então, notem que é diferente isso. E essa diferença implica, né, essa diferença estética, ela também está intimamente relacionada a uma propriedade desses tipos de cerâmica, que são cerâmicas, né, mais densas, mais resistentes, mais duras, né, transmitem mais força também para o remanescente, enquanto que as cerâmicas de cobertura são cerâmicas mais estéticas, né, mais translúcidas, têm aquelas propriedades ópticas que são melhores para a estética. Recordar também métodos de obtenção dessas cerâmicas, né? Elas podem ser por estratificação, por injeção ou prensagem, ou por usinagem barra fresagem. Por exemplo, as do sistema CAD/CAM a gente obtém por fresagem. A parte interna da peça também é interessante que a gente veja. A parte interna é aquela voltada para o preparo cavitário. Então ela tem que ter compatibilidade também ao remanescente que tem naquele preparo cavitário. E esse remanescente a gente viu que na região de término é em estrutura dental viável. Então a gente precisa entender como é esse substrato, se ele admite adesão, etc. Temos que entender os materiais de preenchimento também, os materiais de procedimentos operatórios especiais. E a parte externa, que é voltada assim, para o meio bucal, voltada para os dentes antagonistas, voltada para os dentes adjacentes, recebe todo o desafio de pH do meio bucal, ela precisa ter escultura, precisa ter os contatos adequados, precisa ter lisura superficial. Então, quando a gente pensa numa peça desse tipo, a gente tem que entender tanto a parte voltada para o dente, voltada para o preparo cavitário, quanto a parte voltada para o meio bucal. A parte interna, então, como eu falei, ela se relaciona com a estrutura remanescente, se relaciona com o periodonto, se relaciona com os materiais de preenchimento, de procedimentos operatórios especiais. Quando tem proximidade aos tecidos periodontais, a gente aumenta o risco de indicação de, de, de alternativas cimentantes que envolvam o princípio da adesividade, porque a gente sabe que quanto maior a, a umidade, menos favorável é a adesão. Nós temos o substrato diferente, como eu falei, da dentina na região cervical, ela é mais pobre do que a dentina coronária. O quanto essa dentina ela está profunda em relação à polpa, né? Então, o complexo dentino-pulpar ele também vai se tornando menos denso em termos de túbulos dentinários, né? E de dentina intertubular, conforme a gente tem uma proximidade da região pulpar. Então, isso tem íntima relação com a pior adesividade também, além da questão de fluidos gengivais e umidade que pode acontecer. Lembrando que a adesividade em dentina é sempre mais pobre do que em esmalte. Então, se é tão pobre assim, a gente tem que decidir se a gente vai utilizar mesmo o princípio da adesividade ou se vai utilizar o princípio da retentividade. Se for para se a gente consegue usar o princípio da adesividade, né, a gente tem um prognóstico bom, tudo bem, saber os cuidados necessários e os passos técnicos para isso. Como que a gente vai fazer para isso acontecer? Se não, eu tenho que contraindicar e tenho que me ater aos princípios da retentividade.
por exemplo, princípios gerais de preparo cavitário, fazer preparos cavitários mais geométricos, etc. E a parte externa, aquela voltada para o meio bucal, que tem que ter os contatos adequados, contatos proximais, contatos com o antagonista, porque se não tiver contato, não confere nem estabilidade oclusal, né, estabilidade mandibular, e nem a eficiência mastigatória adequada. Se tiver contatos a mais, vai representar uma região de interferência, uma região de contato prematuro, que, devido ao ciclo mastigatório, pode transferir essas tensões também para o conjunto de remanescente dental e sistema periodontal. Então tudo isso está implicado quando a gente pensa na estrutura da coroa. Fora isso, perfil de emergência, e toda a parte estética envolvida nisso. Então, ponto de contato, proteção periodontal, espaço para higienização, etc. E a questão estética e funcional também. Entender esses desafios, como são esses desafios, né, de pH, a questão da biocorrosão que acontece, a antiga erosão ácida, né, hoje em dia se fala em biocorrosão. Como é o antagonista, se existem desafios de parafunções, então a qualidade do antagonista em relação ao dente que a gente está trabalhando, material que a gente está utilizando, qual o padrão oclusal, parafunções, enfim, todos os desafios implicados nisso. A necessidade da gente lançar mão de dispositivos interoclusais para proteção dessa restauração também, proteção do conjunto, né, daquele arco, proteger, distribuir e desocluir, que são os princípios de uma oclusão ótima também. Então, muitas vezes a gente tem que aumentar o grau de proteção, né, principalmente se a pessoa tem uma parafunção noturna, utilizar um dispositivo interoclusal como proteção também. E aí, vocês viram na aula, isso aqui está intimamente ligado à questão da cimentação, vocês viram na aula da professora Luísa, né? Que as cerâmicas, elas se dividem em vários tipos, vão desde as feldspáticas reforçadas, até aquelas supercristalinas, super densas, que são as cerâmicas densas, e com isso a gente aumenta o, o, o grau, ou a porcentagem, né, ou a composição de cristais cerâmicos, e a gente diminui, por consequência, a porcentagem, né, a quantidade de matriz que fica entre esses cristais. E também a gente consegue uma maior dureza, vamos dizer assim, um módulo de elasticidade maior, uma resistência maior da peça. Que também, não necessariamente, isso é sempre interessante, por duas razões. Uma razão mecânica, que pode interferir no remanescente e no sistema periodontal, e por uma razão estética, que a gente já vai falar sobre isso mais detalhadamente, porque quanto mais densa é a cerâmica, menor translucidez, menor estética ela vai conferir. E outros materiais, como a gente já falou, são os à base de compósitos, as resinas indiretas, os cerômeros, polímeros de vidro, etc. E aí tem vários tipos também. Mas talvez uma das coisas mais indicadas seriam cerômeros, que é como se fosse uma estrutura de resina composta enriquecida por componentes cerâmicos, né? Então, recordando a aula da Luísa, a gente vê que as cerâmicas do tipo feldspáticas, elas são obtidas pelo processo de sinterização, né? O protético usa pó e água, né? O pó de alguns cristais, queima depois, aí evapora essa água, essa cerâmica se funde, esses cristais se fundem, derretem e vão aos poucos, né? Pela técnica incremental, ele vai realizando a composição dessa restauração indireta, só que possui pouca resistência flexural, ou seja, aquelas fendas de Griffith, elas se propagam com maior facilidade. Aquele bonequinho do desenho A Era do Gelo, que ele coloca uma noz no meio da neve e quebra todo o gelo, aquele bonequinho, imaginando aqui que é a força mastigatória, vai causar microtrincas que vão se unindo e podem fraturar. Então, existe uma facilidade maior em virtude de uma menor resistência flexural.
desse tipo de material. Então, ela pode variar de 65 a 90 megapascais, que a gente já conceituou o que é isso também. E aí, ó, como eu estava falando, o método de obtenção através da sinterização, né, é uma estratificação também, ou seja, vai pondo aos poucos. O pó mais água vai sendo levado aos poucos no forno a 1.300 graus, que vai promover a fusão a evaporação, né, desse líquido, e vai promover a fusão desses cristais. E esses cristais, a gente viu, vocês viram com a Luísa, que são compostos de caolinha, argila, que vão formar tanto a matriz quanto os cristais que dão o reforço estrutural para essa cerâmica. Quartzo e alguns óxidos metálicos. Então, quando a gente tem esse tipo de cerâmica, ela propaga bastante as fendas de Griffith. E aí a gente vai vendo outro tipo, né, que aí tem inclusão de mais óxidos, né, as aluminizadas a 50%, elas têm maior quantidade cristalina, da fase cristalina, e menor quantidade da fase de matriz, né? E com isso diminuem-se a chance de propagação das fendas de Griffith, ou seja, aumenta a resistência, aumenta o módulo de elasticidade. Então, aquela que era de 65 a 90 passa a ser de 110 a 130 megapascais de resistência flexural. Notem que com essa adição desses óxidos, também a gente acaba perdendo a translucidez. Então, quanto menor volume de matriz a gente tiver, menor estética, mas a gente ganha em resistência mecânica. E aí temos a aluminizada 97% infiltrado de vidro, que aumentam-se esses óxidos que compõem toda essa fase cristalina e diminui-se a fase de matriz. Então, com isso, olhem, né? Vejam como a resistência flexural acaba aumentando de 350 a 400 megapascais. Só que como eu falei que acaba perdendo a translucidez, perdendo em estética, esse tipo de cerâmica é aquela utilizada para infraestrutura não metálica, infraestrutura cerâmica, o coping cerâmico, né, que é utilizado nesse tipo de restauração, que não é um monolito, usa uma infraestrutura cerâmica para esse coping, e ele vai representar essa parte que vai conferir a resistência. Ou seja, pouca estética e alta resistência. E por cima desse coping, dessa estrutura cerâmica, aí vai ser aplicado um outro tipo de cerâmica, que é aquela cerâmica mais translúcida, que vai promover a questão estética. Então, vai ser a cerâmica voltada para o meio bucal, como a gente havia falado. Então, isso aqui é só uma recordação para vocês verem os tipos. Conforme a gente vai aumentando a resistência, a gente vai diminuindo a fase de matriz, aumentando a fase cristalina, e com isso a gente perde em estética. E a gente já vai ver um outro problema que pode acontecer também, conforme a gente vai aumentando essa resistência e perdendo a fase de matriz. Então, ó, vejam, aqui já está falando do vidro ceramizado, que também é um tipo de cerâmica utilizada para infraestrutura, né, não metálica. E vejam como aqui vai a 99% da fase cristalina. Então, quase não tem matriz. Então, a gente consegue aumentar a resistência até 900 megapascais. Só que também transmite isso para o elemento dentário, né? E sistema periodontal. Então, a gente sempre tem que fazer essas mediações do que vai indicar, e a gente vai ver mais uma mediação, que é a indicação do material cimentante também. Então, um resuminho, essa espécie de uma linha do tempo, desde a feldspática convencional até os sistemas de das cerâmicas densas, né? E aqui está dividido em dois grandes grupos, né? O grupo de cima, que tem talvez um teor de matriz razoável, e o grupo de baixo, que quase não tem matriz, e vai aumentando-se a fase cristalina.
Então, com isso, ganha-se muito em resistência. Alguns nomes comerciais estão aí citados. Ganha-se muito em resistências e perde-se em, em estética. E algumas cerâmicas dessas são utilizadas como cerâmicas de infraestrutura e aquelas com maior teor de matriz, que conferem maior estética, são utilizadas como cerâmicas de cobertura. Então, aí nós temos alguns exemplos de tipos, né, e marcas comerciais, mas observando que vai aumentando essa dureza, né, esse módulo de elasticidade, essa resistência flexural, e que a gente tem que fazer mediações se o dente está preparado para isso, o periodonto está preparado para isso, onde a gente quer chegar. Por isso que eu comecei a aula dizendo assim, onde que a gente quer chegar? Por que que eu vou utilizar isso? Para quê? Então, aqui um esquema, né? Onde a gente tem aí do lado esquerdo uma porcentagem, um teor de matriz cerâmica maior do que nesse caso aqui do lado direito. Então, esses hexágonos aqui, eles estão representando os cristais da fase cristalina. Então, nós temos cristais e esses cristais estão envolvidos em uma matriz cerâmica também. Então, ó, é a matriz vítrea, né? Quando fala matriz vítrea é como se fosse um vidro, né? Porque o vidro é um tipo de cerâmica, são componentes, por exemplo, o quartzo, como a gente mencionou que existem nas feldspáticas, que vão derretendo e formando essa matriz para outros cristais. Então nós temos cristais de feldspato e a matriz vítrea. E assim vai indo, conforme elas vão se tornando mais densas, o que significa que por unidade de volume, nós temos maior quantidade de cristais, e aí tem aquelas porcentagens que a gente viu, e uma menor quantidade de matriz vítrea. E aí a gente chega nesse quadrinho, que é um quadrinho bastante interessante para a gente estudar. Talvez esse quadrinho, se eu fosse vocês, eu mandaria imprimir bem grande um quadrinho desse, mandaria fazer tipo um pôster gigante e pregaria assim na porta do quarto ou no teto assim do quarto onde vocês dormem e ficaria deitado vendo isso assim durante algumas horas, para isso entrar na minha cabeça. Então vejam, do lado esquerdo, para o lado esquerdo, nós temos uma flechinha aumentando a estética. E para o lado direito, nós temos uma flechinha aumentando a resistência. Então, quando a gente tem maior estética, a gente viu que a gente tem um teor vítreo, um teor de matriz maior. E com isso, a gente tem maior transparência e translucidez. Ao contrário, do lado direito, nós temos um teor cristalino, né? Aquelas cerâmicas mais densas, que elas conferem maior opacidade. Então, essas do lado esquerdo, elas vão servir como cerâmica em geral, né? Em geral, como cerâmicas ou porcelanas de cobertura. E essas do lado direito, também em geral, vão ser utilizadas como cerâmicas ou porcelanas de infraestrutura. Quando a gente tem bastante teor vítreo, a gente diz que são cerâmicas do tipo ácido sensíveis. Quando a gente tem pouco teor vítreo, pouca matriz, a gente diz que essas cerâmicas são ácido resistentes. E isso eu já vou explicar daqui a pouco em um outro vídeo, no próximo vídeo. Para esse vídeo agora, eu vou interromper o momento até agora. Quero que vocês reassistam as partes que não foram tão bem entendidas, para que a gente possa discutir temas relativos a esse vídeo 1 dessa aula de cimentação. E depois a gente vai tocar nessa parte, a gente vai começar o segundo vídeo, o segundo assunto, já enfatizando essa questão de cerâmicas ácido sensíveis e ácido resistentes. Aí vocês vão entender o que isso significa e o que isso tem a ver com o tipo de cimentação que vai ser escolhido. Tá bem? Então, eu encerro essa primeira parte agora para dar um respiro, para tomar uma água, fazer um xixi, ou assistir num outro dia, o próximo. Isso precisa ser digerido primeiro para a gente conseguir entender o próximo. Então, recordem essa parte de tipos de cerâmica, essa evolução que vai se ganhando em resistência e se perdendo em estética. Tá bem? Então, agradeço a
atenção e colocamos-nos à disposição para dúvidas e comentários e conversas como sempre. Muito obrigado e vou encerrar esse primeiro vídeo aí. Até mais. Beijo em todos.